Muito bem, agora são 8h09 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar e ainda no oferecimento de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Voltamos com o Folha no Ar, que hoje conversa com o Henrique da Hora, presidente da Tec Campos e diretor do Centro de Inovação Embrapi. A gente está falando sobre tecnologia 5G e o Henrique deu uma apanhada que fez a gente até se sentir velho pra caramba, né? No sentido de relembrar, e isso sem contar as coisas de rádio e tudo mais, esses 30 anos aí nessa jornada. Você imagina, eu tive a oportunidade de acompanhar um americano na década de 90, lá para 92, 93, 94, né? E viajei o Brasil inteiro atrás do americano, seleção brasileira, uma época, enfim, você nem imagina o quanto era difícil falar, por exemplo, de Minas Gerais para aqui, de São Paulo para aqui, mas falar de Belém para aqui foi o apogeu da minha carreira. E eu muito metido a ser técnico, a querer conhecer essa parte, né? Eu adoro essa parte de o que está por trás do rádio, né? E aí, cara, eu tenho história para contar um livro. Mas, sabidamente, não de informado, mas de sabido, o Elon Musk está já em quase que fase final, até teve um acidente recentemente com uma vítima fatal em um carro desses do Elon Musk. Elon Musk é polêmico, né? Mas muito polêmico, mas é sabido demais. Ele tem uma visão para coisa que a gente nem imagina que possa existir. O cara já tem esse filme agora aí, Não Olhe para Cima, né? Não Olhe para Cima. Tem ali um personagem desse filme que dizem que é inspirado também no Elon Musk, aquele cara meio polêmico. Sim. E o Elon Musk, ele já tem projeto para minerar esses asteroides. Isso aí não é mentira, não. Isso é real, que tem ouro, que tem... Vamos entrar nessa seara, porque a gente olha assim meio esquisito, mas... Vocês entrevistaram aqui a Kissila, me fugiu o nome dela agora, que é alguém que trabalha com propriedade intelectual. Sim. Agora que a gente conseguiu fazer, foi no ano passado, a primeira viagem comercial espacial, com aspas, porque ele foi ali com o avião e voltou. Não foi um negócio que ele foi para uma estação, não, ele foi ali e voltou, e isso já considerou viagem espacial porque você saiu da estratosfera, ou foi lá. Eu não sei exatamente até a qual altura ele foi, mas não foi uma altura comercial. Você sabe qual foi o ano que ele registrou o nome para isso? Foi na década de 90. Ele registrou a marca na década de 90, abriu a empresa em 2000 e só conseguiu fazer o negócio acontecer em 2020. Então ele tem características esquisitas. Você sabe ele é dono de qual marca? Uma marca que faz o Thomas Edison virar só a Tesla? É fantástico esses carros agora que estão vindo. O Tesla... Você conhece a história do Tesla? E não vamos contá-la aqui, mas o Tesla, se você me permite, eu sou fã desse cara, conheço um pouco, muito pouco. Esse cara inventou, patrocinado por mega empresários da época, isso lá pelo século XVI, XVII, acredito, não me lembro bem, a energia AC, energia alternada. Corrente alternada. A famosa AC, né? Ou então ele inventou essa energia sem fio, a transmissão de energia sem fio no século XVII, se eu não estou enganado, do XVIII não foi. Então, cara, o Tesla
foi muito, mas muito inteligente. Mataram o cara, a suspeita. E é interessante que foi um cientista que ele morreu pobre. Pobre. E assim, gigante. e ele já teria inclusive inventado a lâmpada, segundo a pesquisa, segundo tanta polêmica também que ele viveu. E me parece que a reencarnação, para quem acredita, do Tesla, esse Elon Musk. E o Elon Musk está usando essa marca Tesla, justamente para lançar os carros elétricos sem motorista. Quer dizer, a chegada do 5G permite, entre outras coisas, esse tipo de situação. Me fala sobre as possibilidades desse 5G. Vamos entender um pouquinho, então, o que é o 5G. Deve ter alguém aqui nos ouvindo pelo streaming, a Hilda, o Fabinho, o Josimar, a Sandra, e aqui os colegas Maurício, que fez aquele comentário, mandar aqui uma cena, o Marco Antônio Moreira, Chiru, também um cara fantástico, e tem uns que nos ouve sempre, que é o... Meu Deus do céu, ele vai brigar comigo, que eu esqueci o primeiro nome dele. Não, é um excelente advogado, agora está na Preve Campos, esqueci o... Isso, o Mário Filho, graças a Deus, eu estava esquecendo do filho. Ele é o marido ali da Adriana Crespo, que trabalha com a gente, cunhado do Eduardo Crespo, mandar um abraço para ele. Ele sempre manda lembranças. Me desculpa ter esquecido o filho, Mário. Mas então, todos eles estão nos acompanhando aqui no streaming. E eles estão acompanhando com uma velocidade, alguns devem estar no celular, que aí acontece aí eles estão ali mais ou menos numa velocidade de entre 30 a 200 megabits, eu vou explicar o que é megabits por segundo, e está satisfatório, tá? Os que estão dentro de casa estão mais ou menos isso, a gente contrata, a minha internet é 150 mega, vamos entender o que é esse mega. E quando a gente está falando do 3G, do 5G, a gente está saindo do mega, indo para o giga. Vamos entender o que é isso. O que é 1 megabit? O que é 1 mega? Mega não é algo da informática, não é algo da tecnologia. O mega vem da física. É uma ordem de grandeza. Por exemplo, a gente tem ali uma unidade, um metro. Sabe que um metro é isso aqui, é 1 metro. A gente sabe o que é 1 metro. Alguns colocam aqui que é da ponta do peito até a ponta do dedo. E aí você tem ali mais ou menos 1 metro. A gente sabe que 1 quilômetro é 1000 metros. Então, a gente sabe que o quilo é uma unidade de potência, de ordem de grandeza. O quilo significa 1000. Se a gente está falando de metro, 1 quilômetro são 1000 metros. Se a gente está falando de água, 1 litro, 1 quilolitro são 1000 litros. E aí vai. E se a gente está na informática, 1 bit, 1 kilobit são 1000 bits. E 1 kilobit por segundo são 1000 bits por segundo. Hoje nós estamos operando com 4G no mega. O mega são 1000 quilos. Então é 1 milhão de alguma coisa. Então, se a gente está falando hoje que a gente está ali no 4G, 30, 40, chega a 100, nos melhores casos a 200 megabits por segundo. Ou seja, se o bit é a unidade da informática, eu consigo passar 1 milhão de bits por segundo, e isso permite que a gente veja no Facebook, no YouTube, no Spotify, esse programa. Quando nós estamos falando de 5G, a gente está falando de giga. Ou seja, 1 giga são 1000 megas. Então, eu agora vou me perder nas ordens de grandeza, mas o quilo é 1000, o mega é 1 milhão, o giga é o que vem depois de 1 milhão, que seria 1 bilhão. É muito. Então, o ganho de velocidade é muito grande. Só para a gente entender as ordens de grandeza. Se hoje você está vendo muito bem esse streaming aqui no seu 4G, que deve estar uns 40 megabits por segundo, a gente vai estar trabalhando aí na ordem do gigabit. É muito mais rápido. E por que é importante a gente compreender que é muito mais rápido? Porque isso permite muito mais coisas. Permite que hoje, com a velocidade que a gente tem no nosso bolso um celular conectado. E a banda disponível, a tecnologia disponível, ela é suficiente para o celular, mas eu não posso colocar muita coisa, senão sobrecarrega.
Com uma disponibilidade maior, com uma velocidade maior, eu vou poder fazer mais coisa com isso. E aí, para quem está nos ouvindo, eu vou falar agora alguns termos técnicos que, se você tiver aí pensando no que você vai estudar no futuro, no que você vai recomendar para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto no futuro, peça para ele estudar isso que eu vou falar agora. Internet das coisas. O nome é esse mesmo. Alguns falam IoT. O IoT é a sigla em inglês para Internet das Coisas. O que significa isso? Hoje, quem usa internet sou eu. É você, Cláudio. No grande lendário Nogueira. Eu chamo Cláudio pelo primeiro nome, mas eu sei que teve mais conhecido como Nogueira. É quem está nos ouvindo usa internet. Só que isso vai nos possibilitar que as coisas usem a internet. Que as coisas se conectem. Que coisas são essas? Aí depende da sua imaginação. Vamos imaginar hoje algo que está muito comum. Por conta da pandemia, a gente precisa ir fazer uma consulta médica. Como é que é hoje na consulta médica? Você entra, aí vai fazer aquela primeira coisa, alguém coloca um termômetro debaixo do seu braço, esse termômetro debaixo do seu braço vai aferir uma temperatura, alguém vai lá, ausculta o seu pulmão, verifica a sua pressão sanguínea, ele pega tudo isso, escreve, antigamente era num prontuário do papel, agora ele vai lá no computador e escreve o que está lá. Nota que eu usei um termômetro que ele não se conecta à internet. Com uma disponibilidade de tecnologia, com uma disponibilidade de conexão, com uma disponibilidade de 5G, eu posso desenvolver um termômetro, e já existe alguns nessa linha, que eu entro no consultório, ele já me identifica porque foi identificado lá. Eu coloquei um termômetro, assim que o termômetro consegue estabilizar, a minha temperatura vai direto para o sistema, ninguém precisa verificar. Assim que eu coloco o meu braço em um local, ele vai lá aferir e ninguém vai precisar verificar. Existe o erro humano, como também existe o erro da máquina, mas você consegue aí lidar com os dois, e aí o dado vai direto para o sistema. E aí esse dado da minha temperatura, da minha escuta, e a gente pode ir um pouco mais. Existe um procedimento que os médicos fazem que chama anamnese. É um nome estranho, mas todo mundo já passou por isso. O que é a anamnese? É o médico perguntar para você o seu histórico. O que aconteceu com você? Você tem caso na família, você tem isso, você tem aquilo outro. Hoje o que acontece? O médico ele tem que perguntar, são perguntas protocolares, são perguntas que praticamente qualquer médico vai fazer para você, porque ele precisa dessas informações para fazer um diagnóstico, e com o diagnóstico ele vai fazer a prescrição. E o que pode acontecer? Eu estou falando de possibilidades. Coisas assim já acontecem, tá? Você, ao falar, você pode ter a sua voz capturada, você pode ter a sua voz processada, você pode ter aquelas informações consolidadas, e isso pode entrar em um algoritmo que vai auxiliar, e nota aqui que eu estou falando auxiliar, o médico não é substituível no seu exercício profissional, como um engenheiro também não é, como o arquiteto também não é, como qualquer outra profissão. Algumas podem até ser mais operacionais, mas essas não são substituíveis. Mas você pode ter apoio. Enfim, com essa hiperconectividade, com essa grande disponibilidade, eu posso colocar equipamentos para fazerem medições, comunicarem entre si, e essa comunicação ir para algoritmos que vão processar isso e me apoiar na decisão. É isso que o 5G permite. Quando nós tínhamos a ideia de um Uber, e você citou o Uber há um tempinho atrás, a tecnologia disponível naquele momento não permitia que tivesse um Uber. Não permitia, você não consegue ter volume de dados trafegando o suficiente. Com o 4G você já tem. Então, o salto que nós vamos ter de disponibilidade de tecnologia de comunicação entre o 3G e o 4G, entre o 4G e o 5G, é semelhante do 3G e o 4G. As possibilidades, elas agora vão depender muito da criatividade humana. Então, assim como eu estou falando que você pode ter medições
da sua saúde, ao entrar no consultório médico, e tudo que você fez já vai estar registrado, ninguém vai perguntar para você, botar um termômetro e você escrever, isso se torna mais automatizado. Por isso a automatização está hoje na moda. E eu reforço, quem está nos ouvindo agora, está pensando o que eu vou estudar, o que eu vou pedir para os meus filhos, netos estudarem, procure aí os cursos da computação, da engenharia, esse IoT, Internet das Coisas, está na medicina, está na enfermagem, ele está perpassando diversas áreas do conhecimento. Enfim, agora vamos falar um pouquinho, eu falei um pouquinho da medicina, mas é um exemplo, vamos falar de outro. Vamos falar de algo que acontece no dia a dia. Quem aqui não vai no supermercado fazer uma compra? Como é que é feita a reposição? E aí eu quero pensar como é que é feita a reposição, porque eu falei que a gente pode ligar um termômetro na internet. Mas por que a gente não liga uma gôndola na internet? Como é que funciona hoje a gestão de uma gôndola, de um corredor ali do produto? Você coloca o produto, você pede ali para os repositores fazerem isso normalmente quando o mercado não está no seu horário de pico, são aqueles horários de 10 horas da manhã, que tem menos gente, vai lá, repõe. Quem está gerindo já sabe mais ou menos o que sai mais rápido, o que sai mais devagar, ele vai lá e repõe. E aí ele vai verificando, botei uma caixa aqui, saiu, botei uma caixa aqui, repus, saiu, etc. O que seria esse mesmo processo com uma hiperconectividade, com uma internet das coisas funcionando, com esse supermercado debaixo de um 3G, perdão, estou usando o 3G aqui, mas debaixo de um 5G, que é mais rápido que o Wi-Fi dele. Eu vou ter ali alguns sensores, pode ser um sensor que utilize imagem, um sensor que utilize alguma questão, que ele vai contando. Quando está saindo ali o produto na prateleira, ele vai dizer, essa prateleira ficou vazia. E com o sensor da prateleira que ficou vazia, ele vai acionar, tem que repor. E ele já vai saber se tem reposição ou não tem. E se não houver reposição, ele já dispara para o fornecedor. Olha, preciso de 3 caixas de tomate. E aí a gente nunca mais vai ter tomate faltando, ou extrato de tomate faltando no supermercado. Aí você vai falar, a pessoa da logística perdeu o emprego? Não. Não perdeu o emprego, não. A pessoa da logística agora tem ferramentas à sua disposição que vão auxiliar em muito o trabalho dela, vão apoiar ela, que ela vai poder fazer o trabalho dela melhor do que ela fazia antes, e criou-se empregos para desenvolver essa tecnologia, que agora eu preciso de um desenvolvedor para fazer o software, eu preciso de alguém da eletrônica para fazer o sensor, eu preciso de alguém da telecomunicações para ver como é que vai ficar comunicações. Criou-se mais emprego nesse sentido. Então, com o advento da tecnologia, e hoje nós estamos falando especificamente sobre o 5G, mas eu vou expandir um pouquinho para qualquer outra, possibilidades são criadas, que dependem muito da nossa criatividade. A internet das coisas, que se baseia fortemente no 5G, ela possibilita que as coisas ao nosso redor saibam o quão bom seria, por exemplo, que ao invés da sua geladeira ela dar problema, a sua geladeira te mandasse um e-mail dizendo um diagnóstico, estou com um problema tal, tal, tal e tal e tal. E isso já fosse direto para estando na garantia, ou então para uma autorizada, que ele já fala, olha, isso aqui parece que daqui a 3 meses vai dar um problema mais sério. É uma manutenção preditiva que acontece. Eu tenho hoje a possibilidade de produzir muitas informações que antes não eram. Você sabe, Nogueira, aonde isso foi fundamental para o Brasil? E aí eu não estou falando mais agora do dia a dia, estou falando um pouquinho, talvez não seja tão do cotidiano da pessoa no micro, mas no cotidiano do macro. O Brasil, ele virou o celeiro do mundo. O Brasil alimenta o mundo. A nossa suinocultura, a nossa soja, que é a nossa agricultura, o nosso... Enfim, eu não vou citar aqui as culturas, professor Almir, da UENF, ex-reitor, hoje secretário municipal de agricultura, vai poder falar isso com muito mais propriedade do que eu. Ele foi presidente da Associação Brasileira de Fruticultura, então é uma autoridade no assunto. Mas aonde isso foi fantástico para a gente, dessas conectividades? Vou falar para você, a gente estava falando aqui do Tesla, com esses carros maravilhosos. O carro hoje que ele tem tanta tecnologia, possibilidade também pelo 5G,
que ele não precisa nem de motorista. Se você procurar no YouTube agora, coloca lá, Tesla, carro com alguém dormindo. Tem as pessoas que dormem no volante, o carro continua e não erra. Você já viu aqui na nossa região, ou no Brasil, vamos falar no Brasil mesmo, no Brasil, um carro sem motorista? Difícil, Nogueira, não tem. Eu vi você meneando a cabeça e a gente não viu. Eu não vi. Vou dizer para você que eu rodo o Brasil, eu rodo o Centro de Tecnologia e eu vi um na televisão há uns anos atrás que atropelou a Ana Maria Braga. Não sei se lembra desse episódio. Teve um carro lá que bacana, funciona, um cara, atropelou a Ana Maria Braga, coitada. Aí foram pro intervalo, voltaram com ela lá machucada. Hoje, na cidade, nós não vemos normalmente um carro autônomo. Se a gente vai pro campo, se a gente for ali para as fazendas do Mato Grosso, dali do norte de Minas Gerais, se a gente for ali pro interior de São Paulo, no Nordeste, onde tem ali as grandes produções de cana, soja, milho, a suinocultura, lá a gente consegue ver muitos carros autônomos, são colheitadeiras, plantadeiras, enfim, aí a tecnologia lá é fantástico. E isso se dá por quê? Porque eu consigo operar esse carro ou com uma tecnologia de inteligência artificial ou operando remotamente. Eu estava conversando com uma... eu estou numa direção de um centro de inovação e muitas das coisas que eu faço aqui, eu assino um termo de sigilo. Então nem todas eu posso falar. Mas eu vou falar de uma agora que eu posso falar. Eu estava conversando com um empreendedor do Rio de Janeiro que ele queria desenvolver uma tecnologia e eu vou falar do problema que ele tinha. Aconteceu alguma coisa na plataforma de petróleo, pode verificar se teve aí um vazamento, alguma coisa. O que normalmente faz? Você levanta um helicóptero e vai com o helicóptero com pessoas olhando. E, cadê isso, cadê aquilo outro, etc. Um helicóptero é caro. É caro você levantar um helicóptero para sair. Às vezes, se a operação precisa disso, você faz, mas é caro. Você pode baratear essa tecnologia. É caro você ter um especialista, um cara que tem aquele olho clínico para olhar. Ali é vazamento, ali não é. Aqui, a inspeção ela é cara. Você pode ver que esses ROVs, que são equipamentos submarinos com uma câmera acoplada, eles vieram substituir o quê? O mergulhador. O mergulhador é uma profissão terrível que o cara tinha que se aposentar com 15 anos. É tão perigosa que ele se aposentava com 15 anos. É extremamente prejudicial para a saúde. Era ruim. Você botava ali a vida em risco cotidianamente. Não é bom. O que você fez? Você conseguiu desenvolver um robô que ele vai lá e se arrisca no lugar do homem. Se o robô quebrar, paciência, você compra outro. Agora, se uma vida se perder, toda a vida ela vale muito, é valorosa, tem que ser preservada. Então o robô vai lá e aí o especialista fica ali olhando na imagem, na tela, enfim. A mesma coisa hoje está tentando ser feita com drone. Qual que é o grande problema? Demos uma volta, chegamos no 5G, conectividade. Como é que eu faço um drone e eu opero ele remotamente, um drone do ar, que às vezes o delay, o tempo que eu dou o comando aqui, o tempo que ele recebe o comando lá não é o mesmo. Então eu faço uma manobra, eu perdi a manobra, o drone caiu no mar, perdi o drone. Enfim, mas o problema que nós estávamos enfrentando era justamente esse, era que ao invés de você levantar um helicóptero e ir com um especialista, que é caro, você levanta um drone e você vai com uma câmera fazendo a filmagem. E o especialista vai ali, o cara que entende, consegue ter o olho clínico, ele vai mais para um lado, vai para cá, etc. E aí você precisa de comunicação muito boa com esse drone. E uma autonomia de combustível, enfim. É mais ou menos isso. As possibilidades, elas se tornam inúmeras e, graças a Deus, a preservação da vida humana também. Tem um colega nosso... Desculpa Sim. te interromper. E tem que conciliar aí nesse meio, claro e evidente, cada um cita o seu exemplo, cada um olha para o seu redor e vai perceber. A tecnologia, ela gerou muito desemprego, sim. Você citou um exemplo muito bacana que não é assim que gera tanto desemprego. Você tem que ter gente para produzir, você tem que ter gente para fabricar a tecnologia, fazer a tecnologia funcionar. Claro, né, eu concordo plenamente. Acho que agora, muito mais do que isso, você falou uma coisa interessante, que as pessoas precisam se atualizar. Mais cedo você falava assim, Nogueira, que você aí e tal acompanha a tecnologia,
E a gente é de uma época em que eu sempre comento com as pessoas, não fica com raiva da tecnologia, do controle remoto. Hoje tem televisão que o controle remoto é o mouse, a distância. Exato. Então, assim, não fica com raiva disso. Você fala com a... Como é que é o nome dessa... Tem a Siri, que vem nesse iPhone. Do Apple Phone, Siri, ok, Google. Google, e tem essa outra de casa, eu esqueci o nome dela. Da Amazon. Eu lembrei da Amazon. Como é que é o nome? Gente, o pessoal tem e tá todo mundo usando. E tá, inclusive, você pede lá para sintonizar a Folha FM. Ela vai e liga. Isso, ela vai. Como é que é o nome dessa menina, gente do céu? Esqueci. Então, assim, não fica com. Tem hora. Alexa, obrigado, Beto. Beto lembrou, Alexa. É interessante porque ele estava entrevistando um amigo aqui outro dia, um vereador, ele falou: Alexa, desligar a luz. Que aí fez a casa. Aí fez a casa já toda automatizada. Assim, eu, por exemplo, no começo, é claro, e aí a gente vai ficar, poxa vida, caramba, antigamente era tão fácil, era só abrir e fechar o portão. Hoje tem que. Era descer do carro, abrir e fechar. Hoje o controle não funciona. Não, eu acho bacana a gente passar por essa transição. Meus filhos passaram um pouco, mas não tanto quanto nós. Meus netos, por exemplo, não vão passar nada. Seus netos nada vão passar de transformação de informação. Quando seus netos nascerem, ou se já são nascidos, vai lá, no meu caso tem 2, daqui a pouco essas crianças não tem novidade na vida delas como nós tivemos na nossa. Eu acho isso. Vai ter novidade sim. A gente não sabe exatamente como é o futuro. Mas aí... assim, não, claro, novidade vai ter a cada milésimo de segundo. Mas eu digo assim, não vai ter novidade tão impactante quanto no nosso tempo. No nosso tempo, você está falando dessa transformação aí das máquinas agrícolas pesadas, controladas por satélite, fantástico. Nós estamos falando da possibilidade daqui a pouco de carros, né, sem motoristas, que já está em fase quase que final. Só para concluir. Você comentou algo aqui que eu achei fantástico, que eu ia comentar, mas enfim. Você está falando de impressora de comida. Eu só quero algumas impressoras de tecido humano. E isso só é possível por causa da tecnologia. Eu acho que nós ainda vamos pegar o início, porque isso demora. A gente começa a olhar, as pessoas estão pesquisando isso hoje, mas isso demora alguns anos. O Leonardo Mota colocou aqui também, ó. Eu só quero que você fale sobre a velocidade do 5G, que é assim, do tipo, quando você pensa, ele já fez? Sim, é isso. A gente está falando, como eu falei, do gigabit. Tá? A gente está falando aí de ordem de grandeza que é aproximadamente falou mil vezes do que a gente tem hoje. Não, faltou falar só o tempo, do tipo assim, eu baixo um filme hoje com 8, 10 minutos baixando um filme. Divide por 1000. É quase instantâneo. 8 segundos. Sei lá, 8 segundos. Não, por 1000 não. 8 minutos dividido por 1000. Vai dar. Você vai depender. Se você está no 4G ali pelos 30, você vai dividir por quase 1000. Se está lá no 250, você vai dividir por 100. Depende ali. Mas é isso. Você está falando de, vamos botar assim, no máximo 1000 vezes, que está saindo do megabit para o gigabit. 50 segundos, a gente está saindo do mega para o giga. E é uma velocidade. Eu preciso falar isso com os nossos ouvintes. Na sua casa, você não tem uma velocidade hoje. Pega a sua conta de internet, que você vai ver qual que é a velocidade que eu contratei. Uns vão estar com 25 megas, outros vão estar com 150 megas. Vai estar todo mundo na casa do mega. Todo mundo na casa do mega. A gente está falando de uma internet na casa do giga. 1 giga é 1000 vezes 1 mega. Então é muito rápido. Se a gente está falando de uma questão prática, é isso. Pega um vídeo é instantâneo. O que você baixava... Quando está no WhatsApp, recebe ali um vídeo de 50 megas, que você, vou ter que esperar aqui um minuto para baixar. Não, é instantâneo. É muito veloz. O nosso município já está preparado para receber essas torres. Vai ter que levar um tempo, que vai ter que ser instaladas as torres, etc.
Mas a velocidade é algo impressionante. E isso vai nos levar para um problema ético que eu acho interessante debater. A gente vai ter um período de hiperinformação, de muitos dados disponíveis, e a pergunta é, eu quero esse dado meu disponível? Nós estamos hoje aqui vamos botar que a gente está aqui nessa pandemia. Eu vou lá, tomo minha vacina e recomendo a todos que não tomaram que tomem, e levem seus filhos, isso é muito importante. A gente só vai sair da pandemia com a vacinação, mas percebeu que dá a vacina, aí essa vacina vai pegar e vai, colocar num sistema no Conecta SUS, que vai ficar daqui a 2, 3 dias, vai ficar disponível lá. Por que isso já não é automático? Porque hoje a gente não tem uma conectividade disponível para tal, é muito volume. Seria muito interessante se no momento que eu tomasse a vacina já fosse para o sistema, já cruzasse com outros valores. E aí vem um debate que eu não vou travar esse debate agora, esse debate é muito mais profundo. Eu quero que os meus dados de saúde, de conexão, de qualquer coisa, estejam disponíveis. Você já percebeu que quando você está falando no celular, se a gente estiver aqui agora falando perto a gente falou da Siri, da Alexa, do Google, falar assim, poxa, estou querendo comer um hambúrguer. Aí daqui a pouco a gente olha para o nosso celular e ele começa a sugerir hambúrguer para a gente. Por que ele consegue fazer isso? Porque ele consegue conectar debaixo de um Wi-Fi, já com alguma precisão, processar a nossa voz. Eu sei que a Facebook, a Samsung, a Apple negam até a morte, mas vocês podem fazer os testes. Quero comer um hambúrguer. Daqui a pouquinho vai sugerir uma hamburgueria que fica ali a 5 minutos de distância de mim. Isso é interessante. Eu quero que isso aconteça. Eu quero que eu tenha um aparelho do meu lado o tempo todo me ouvindo. Eu queria ter um Alexa em casa, que eu acho legal. Alexa, toca uma música para mim. Alexa, faça isso. Pesquise isso para mim. Minha esposa me proíbe. Minha esposa deve estar nos ouvindo agora. Não, eu não quero alguém me vigiando o tempo todo. E é outra muito fase legal. da hiperconectividade. É outra fase, porque com 5G eu não consigo transmitir minha voz o tempo todo. Eu não tenho volume para isso. Perdão, com o 4G eu não tenho volume para isso. Com o 5G eu vou ter. Ele vai conseguir transmitir a minha voz o tempo todo, processar e ver o que esse cara quer. Aí daqui a pouquinho ele vai começando a fazer pedidos para mim que eu não fiz. Vai querer me mostrar propagandas que eu não queria ver. Tem esse dilema ético que eu acho que pode ser tema de outro programa, porque isso aí dá um pano para manga. Aí não sou eu da tecnologia que vou conduzir isso. Tem que ter um sociólogo, um filósofo, para conseguir enxergar os dilemas éticos desse discurso. Perfeito. Aqui, eu preciso fazer um rápido intervalo, sem atrasar agora, e aí a gente volta para finalizar e falar um pouco mais sobre isso. Se você entrar sobre a questão da impressão das comidas, eu acho muito legal a gente falar um pouco sobre isso. E também, só para fechar, falar um pouco da Tec Campus e da Embrapi. O Leonardo Mota está colocando aqui, esses relógios que monitoram as funções vitais também são muito interessantes e suas possibilidades. Leonardo, ele não só, claro, eu sei que você sabe, e todos aí que nos acompanham podem saber também, mas eu tomei um susto recentemente, bem interessante. Um dos serviços dessa tecnologia, eu deixei o meu celular, esqueci meu celular na rádio, e quando eu me afastei para ir à casa, na hora do almoço, essa coisa assim, o relógio avisou. Smartwatch, né? Ele avisou. Esqueceu o relógio. Não, tipo assim, ele deu uma mensagem que é tão interessante que eu não me lembro. Seu celular está fora do alcance, tal, sei lá, alguma coisa assim, tipo, avisando, alertando que você esqueceu. Uma coisa fantástica. Eu não precisei chegar a casa para saber, né, que eu esqueci o telefone. Cara, eu acho. Tem assim, as vantagens, como essa que você falou, mas não é isso aí mesmo que você falou? Não está vigiando a gente o tempo todo? Enfim. Tem esse dilema, tem essa suspeita. Eles negam até a morte. Claro, assim. Claro. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco, são 8h43 e a gente volta a seguir falando com o Henrique da Hora, presidente da Tec Campus e diretor de inovação
do Centro de Inovação, né? Da Embrapi. O que é Embrapi? O Henrique fala com a gente a seguir. São 8h43 aqui em Campos, no oferecimento de Proteus, serviço de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Você